Fala galera, tudo bem com vocês? Você sabe, né? Quinta-feira à noite entra no ar Chave do Enem, cada semana com uma área do conhecimento. E hoje nós temos a área do conhecimento de Ciências Sociais e Humanas Aplicadas. E você sabe, é noite de Geografia e História. Mas não sai depois da aula porque tem também correção de natureza. Queridos, o tempo passa rápido, voando. Nós já estamos fechando o primeiro ciclo do terceiro bimestre. Lembrando que o ciclo quer dizer que nós estamos hoje na quarta aula do bimestre. A cada 4 aulas, cada 4 semanas, nós fechamos um ciclo. E cada semana, repetindo, nós temos uma área do conhecimento. Para quem está chegando agora, primeira semana sempre é linguagens. Semana que vem começa um novo ciclo, então vai ser linguagens. Segunda semana, matemática. Terceira, ciências da natureza. E na quarta semana, fechando o ciclo, Humanas e Sociais Aplicadas. Beleza, então? Tá preparado? Já pegou ali seu balde de pipoca, pegou o seu chá, água, tome bastante água, hein? Não sei como está na sua região, mas o Brasil está passando por um período seco agora, que é normal, né? No finalzinho de agosto, esse período mais seco. Toma água, pega ali a tua apostilinha, porque todas as aulas são baseadas na nossa apostila da CPB. Inclusive, hoje tem aula de geografia, que sou eu que trabalho com vocês, e vocês vão ver, inclusive, que as mensagens, os textos e as imagens são referenciadas na apostila para que você possa ter aqui na Chave do Enem um complemento preparatório para o Enem, para o vestibular, mas também para o seu dia a dia na escola. Afinal de contas, são conteúdos importantes. Nós fazemos a condensação desse conteúdo, aquilo que é essencial, e você pode estudar também para a prova que você tem aí na sua escola. Aliás, eu quero mandar um abraço para todos os professores que acompanham também o Chave do Enem, que usam o material como complemento de aula, porque é para isso que nós estamos aqui. Então, sem mais demoras, vamos para a nossa noite de Ciências Humanas e vamos começar com Geografia. Mas espera aí que eu tenho que rodar a vinheta e eu volto para falar um pouquinho sobre Geografia com vocês. Então, rodou a vinheta. Fala galerinha, então rodou vinheta, já estamos aqui. Vamos começar a nossa noite com Geografia, que é a área do meu coração, a área que eu amo tanto. E o que nós temos para hoje? Deixa eu colocar para você ver o que nós temos para hoje. Vamos lá, aqui. Hoje nós vamos falar sobre águas da terra, sobre a questão da água, né? Um tema muito interessante, muito importante, porque aparece sempre no Enem. Questão hídrica, seus vários aspectos, aparece sempre no Enem. Então é importante que você fique atento no que eu vou falar aqui, que eu vou conversar com vocês. Também é claro que pode aparecer na sua prova, é o conteúdo do módulo 1, é o conteúdo também de vestibulares Brasil afora. Então não sai daí, pega a sua apostila, vem comigo, estamos no módulo 1. Inclusive começamos aqui, né, com a imagem da apostila, como eu falo para vocês, a gente usa o material. Não está na mesma ordem, eu mudo um pouquinho para condensar para vocês. Então quando a gente fala de água, entrando no conteúdo propriamente dito, quando a gente fala de água, é muito importante lembrar que a água é um recurso natural, porque nós exploramos esse recurso, damos valor a ele, usamos para agregar valor nos meios de produção, seja no campo, na indústria, no comércio, em casa. E a água é um recurso, olha só, presta atenção aqui, renovável. Professor, eu sempre fui educado dizendo que a água do mundo vai acabar. Então, errado, não tá. Quando a gente fala de água, nós temos que lembrar desse esqueminha que está aqui, olha, olha aqui, esqueminha. Então, ciclo da água. Graças às características da Terra, e eu acredito que foi planejado isso, né? Eu acredito que tem um grande criador que planejou tudo isso de forma intencional, a água no nosso planeta, ela consegue passar pelos 3 estados da matéria somente pelas características atmosféricas, climáticas. Então, a água ela vai sendo reciclada. Por isso que eu posso dizer que ela é um recurso renovável. Então, olhando aqui para o esqueminha, né, a água ela fica contida no mar, nos rios, nos lagos, de forma superficial. Por que começa pela forma superficial? Né? Ou nas geleiras também. Porque é justamente na superfície que nós vamos começar a ter o processo de troca com a atmosfera. Então, a água que está na superfície,
ela vai ser aquecida pelo Sol e lentamente, aquela camadinha superficial da água vai lentamente evaporando. Então nós vamos ter essa evaporação, e lembrando que além da evaporação provocada diretamente pela radiação solar, nós também temos a chamada evapotranspiração, que é a contribuição dos vegetais para a atmosfera. Lembrando que os vegetais, principalmente as grandes árvores, por isso que é tão importante ter áreas de floresta, floresta amazônica, dá uma olhada depois nisso, rios voadores, é dica que eu estou dando para você, porque isso também aparece de vez em quando. O que as árvores fazem, né? Elas vão retirar do subsolo a água, essa água não evapora naturalmente, vão usar no seu processo metabólico e, principalmente em regiões quentes, em todo lugar acontece, mas principalmente em regiões quentes, ela vai liberar o excesso de água através dos estômatos, que são estruturas celulares presentes nas plantas, como se fosse uma transpiração, né? A transpiração, na verdade, da planta. Ela vai jogar umidade no ar, e é muita umidade que joga. Então, nós temos a evaporação, do aquecimento direto da água, e a evapotranspiração também está associado ao aquecimento da atmosfera, porque a planta não transpira naturalmente, né? Ela não gera calor próprio, e acaba jogando na atmosfera. Então, na atmosfera nós vamos ter o gás, né? A água na forma de gás, vapor d'água, que inclusive é um gás de efeito estufa natural. Na atmosfera, então, nós vamos ter essa troca. O ar ascendente vai levar essa umidade para uma camada mais fria. Essa camada mais fria, juntamente com a poeira, que a gente chama de núcleo higroscópico, vai formar as nuvens. As nuvens podem ser transportadas por centenas, milhares de quilômetros. Olha só, então vai distribuir a chuva ao redor da Terra. Isso é importante. Chegando num ponto de saturação ou de temperatura, vai precipitar. Pode cair na forma de neve e a chuva a gente vai ter várias formas de cair, né? Granizo, chuva forte, chuva fraca, chuvisco, névoa, enfim. Essa precipitação, então, ela devolve para a superfície a água. Essa água ela vai seguir alguns caminhos. Se caiu na forma de neve em áreas altas ou áreas polares, vai ficar congelado na superfície. Se cai líquida, então ela pode seguir o caminho do escoamento superficial. O que é escoamento superficial? A enxurrada. Essa água ela pode ser escoada pela gravidade, depende do relevo, e vai parar onde? Nos rios, nos lagos, nos mares de maneira direta. Parte dessa água ela vai ser percolada. Ela vai entrar, chamado de infiltração. Pode aparecer o termo também percolação. A água entra nos poros do solo. O solo é um monte de partículas, estudamos já isso, né, no mês passado. Um monte de partículazinhas. Entre um grão e outro existe a chamada porosidade, que é o buraco, né, o vazio que existe. A água ela percola e ela pode lentamente escoando até uma nascente, ou ela pode ser retida num aquífero, que a gente vai ver ainda na aula de hoje, o que é o aquífero. Então, parte vai infiltrar e vai ficar guardada. Outra parte vai ressurgir nas nascentes, minas, olho d'água, tá? Cada região também dá um nome a isso. Então, nós vamos ter água na superfície, líquida ou sólida, a evaporação, transporte das nuvens, por isso que é importante o ciclo, né? Parte da chuva que cai no Brasil, ou vem da Amazônia ou vem do Atlântico, tá? Também tem a chuva local, tá? Vai precipitar na forma sólida ou líquida, uma parte vai infiltrar ou percolar no solo, até o lençol freático, e vai aflorar depois na forma né, de nascente, ou vai ficar guardada nos aquíferos. Então perceba que a água ela fica circulando, tá? Inclusive aqui na sua apostila, né, fala ali o tempo médio, né, que a água leva para poder evaporar. Dá uma olhadinha ali depois. E obviamente, nós seres humanos vamos usar essa água para as atividades econômicas e de sobrevivência. Muito bem, falamos do ciclo da água, mas como essa água é distribuída? Queridos, essa aqui é o gráfico, é a tabela, né, com um gráfico, é um infográfico, na verdade, que a apostila traz. E pode ter pequenas variações dependendo da fonte de pesquisa que nós usamos como, né, para produzir material. Então aqui nós consideramos de que de 100% da água doce, da água da terra, 97,5% é água salgada. Está lá no mar, mares e oceanos. Ok? Essa água é importante principalmente para a dinâmica atmosférica. 2/3 da superfície da Terra são cobertos por essa água, que representa 97,5% do volume de água do planeta Terra, e é ali que você vai ter muita troca, formação de nuvens, ciclones, ventos, enfim. Isso vai ser muito importante para a dinâmica atmosférica. Os mares e oceanos também são importantes para a economia, né? Principalmente na parte da
pesca, extração de minerais. O Brasil é um grande extrator de mineral, principalmente petróleo, né, do mar, e por aí vai. Somente 2,5% da água da Terra é chamada água doce, ou seja, tem baixa concentração de sal. Lembrando que a água ela sempre vai ter os chamados sais minerais. A água na natureza ela não é uma água pura. Tá? Ela tem sais minerais, inclusive nós usamos os sais minerais. A água que nós bebemos ela tem sais minerais, senão o nosso corpo entra em colapso. Da água doce, então, da Terra, nós vamos ter 77, agora 100% da água doce, que representa só 2,5% da água total da Terra, está conseguindo entender? A grande maioria está na forma de geleiras ou calotas polares. Por isso que é tão importante, né, falar sobre derretimento de calotas polares. Também muda outras características do oceano que a gente vai ver depois. 22,4% está no subsolo, lençol freático, aquífero, que a gente já consegue explorar. 0,04% na atmosfera, vapor d'água, e 0,36% na forma de rios e lagos, tá? Ou pântanos, que é a maior fonte usada pelo ser humano porque é o acesso mais direto. Isso é importante que você saiba. Então, a água da Terra ela tem um ciclo e ela está predominantemente nos oceanos. Por isso que quando a gente fala sobre cuidado com a água, isso é uma temática importante mesmo ela sendo renovável, porque o uso excessivo da água de uma região pode sobrecarregar o sistema que abastece. Sobrecarregou, não tem como abastecer, a gente não tem como ligar a torneirinha da chuva e aumentar a chuva no lugar. O primeiro ponto é esse. O uso excessivo pode sobrecarregar o sistema que abastece uma região. Segundo ponto, clima. O clima da Terra é dinâmico, estamos passando sempre por mudanças climáticas. E eu posso ter regiões onde a chuva vai diminuir. Então, se eu tenho um gasto excessivo de água, já estava sobrecarregando, ou estava até dentro do limite, mas diminui a chuva, vamos ter problema. O outro ponto é a poluição dos recursos hídricos. De nada adianta eu ter água se essa água está indisponível para o uso humano. Pegou aqui? Isso é um ponto importante. Isso é o que cobra-se muito em vestibular, né? Essa análise, né? Não vai perguntar quantos por cento é de água doce e água salgada, mas essa análise nós fazemos sobre o uso e conservação da água. O Enem gosta de cobrar. Bom, e sobre o uso? Né? E sobre o uso? Bom, como você viu ali, 71% do planeta Terra é ocupado por águas, 2/3 da Terra é ocupado por água dos oceanos. E o uso da água? 70% da água da Terra, consumida na Terra, tá? Não disponível, é usada na agropecuária, afinal de contas, né? A agricultura, vegetais e animais, né? Pecuária, vai usar água. Poxa, mas água da chuva, sim. Qualquer fonte que eu pegar água é uso de água. Tá? Então é o setor que mais precisa. Inclusive, nós temos que tomar cuidado com a água para que a agropecuária possa se desenvolver a longo prazo. Afinal de contas, é matéria-prima para a economia e alimento para os seres humanos. Segundo setor que mais usa é o industrial. Queridos, a indústria usa muita água também. Professor, mas para quê? Vamos supor, uma calça jeans gasta em média 1.000 litros de água para ser produzida. Do algodão até chegar na sua casa, cada calça consome cerca de 1.000 litros da água. Entendeu a importância da preservação da água também para a economia? E 8% eu e você e quem está assistindo também usa em casa, uso doméstico, tá? Professor, é só um pouquinho, então se eu deixar a torneira aberta não faz diferença. Claro que faz, toda a água é importante para o sistema, tá? Por que é importante? Olha só, quando a gente olha do lado ali, pouco mais de 20% da população mundial tem acesso à água potável. 80% tem acesso à água ou não tem acesso à água. E quando tem acesso, é uma água não potável, uma água que não está preparada para o consumo humano, inclusive se tornando, né, uma fonte de doença, um vetor, né, para que as doenças se espalhem. 2,3 milhões de pessoas, até o momento que a apostila foi composta, ali em 2022, vivem em áreas de escassez d'água. Isso é importante, nós sabemos, né? O que é escassez? Até tem água, dá para sobreviver, mas no limite, usando de forma muito racional, correndo o risco de não ter acesso. 50% de aumento no consumo em países subdesenvolvidos, conforme os países que eram os pobres, subdesenvolvidos típicos, vão ganhando dinâmica econômica, o consumo d'água aumenta. O Brasil passou por isso nos anos 60, 70 e 80. Nosso consumo de água aumentou bastante, principalmente porque a agropecuária aumentou, a indústria aumentou e, obviamente, nós temos hoje mais condição de usarmos água em casa. Pegou a ideia? Vem comigo então. Vamos falar então agora de oceanos e rios, tá? Vamos falar agora dos dois grandes corpos hídricos e terminar com aquíferos. Queridos,
Vamos lá, oceanos. Algumas características dos oceanos são importantes, né? Antes de falar de salinidade, lá na apostila fala sobre ondas, dê uma olhadinha sobre isso, né? As ondas são provocadas predominantemente pelos ventos. Então, todo o vento que incide sobre o oceano, ele acaba sendo propagado, gera energia potencial, libera energia cinética, e você vai ter as ondas que no mar, né, tem aquele formato típico da física, né, com a crista, a depressão, o comprimento de onda, né, os intervalos. A intensidade vai depender da chuva, do vento que está incidindo. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma tempestade em alto mar, pode ser que aqui, no litoral brasileiro, que está longe da tempestade, chegue às ondas altas, a ressaca, né? Então, isso é importante você dar uma olhadinha. Marés, também é importante, né? A diferença é a movimentação da superfície da água dos oceanos em função da influência da Lua, da gravidade da Lua e também do Sol. Beleza? Dá uma olhadinha na apostila. Trouxe aqui para vocês escritos salinidade, porque a gente fala pouco, ondas e marés é mais falado, então por isso que eu não estou trazendo aqui, mas olha na apostila. Oceanos, então, característica é salinidade. Se você pegar 1 litro, 1 quilo de água do mar, fazendo equivalência a 1 litro, 1 quilo, e evaporar tudo, vai sobrar entre 33 e 37 gramas de sal, NaCl, cloreto de sódio. Esse sal, ele é fundamental para a sociedade. Inclusive, no passado, né, o sal era moeda de troca. De tão importante para preservar alimentos. No passado, não tinha geladeira, alimentos secos e salgados eram preservados, e hoje a gente usa em grande escala. Outro ponto importante, a salinidade do mar também contribui para a circulação da água geral. A gente chama de termoalina global, que a gente fala daqui a pouquinho, depois de correntes marítimas. Alguns mares interiores são mais salgados, como o Mar Morto. Por quê? Porque a evaporação na região do Mar Morto é muito alta. Então o volume de água cai e, gente, não evapora sal. Evapora água e o sal fica. Então a salinidade do Mar Morto é muito alta em função da característica climática, onde a saída de água é elevada, ficando então mais concentrado o sal. Ok? Bom, correntes marítimas. Pensa algo que cai bastante em provas em vestibular. Então, o que é a corrente marítima? Você já deve ter assistido, né, um desenho, uma animação chamada Procurando Nemo. E ali tem um momento onde o pai e a Dory, né, o pai do Nemo e a Dory estão procurando o Nemo e parece que tem um rio correndo e as tartarugas vêm ali no meio e dão uma carona para eles até chegarem na Austrália. Né? É óbvio que é uma ilustração, é óbvio que é um exagero, mas sim, existe áreas de movimentação de velocidade diferencial nos oceanos, provocados pelo quê? O vento tem uma influência, a rotação da Terra, o movimento de Coriolis também ajuda a movimentar a água, mas, sobretudo, a variação da temperatura e salinidade. Você sabe quando eu tenho ar quente, ar frio, o ar quente sobe, o ar frio desce. A água quente também se move. A água quente vai em direção à água fria e a água fria em direção à água quente. Então, perto do Equador, as águas estão mais quentes. Perto dos polos, mais frias. Você vai ter, então, correntes de água saindo dos polos indo em direção ao Equador, não necessariamente vão para o Equador, tá? E água quente próxima aos trópicos, né, entre o Equador e os trópicos, indo em direção aos polos. Duas correntes são muito cobradas. A corrente de Humboldt, que atinge o Pacífico Sul, ali à altura, né, do Chile, do Peru, passando perto do litoral. O que a corrente marítima fria de Humboldt faz? Gera deserto, contribui para o deserto do Atacama, que é o mais seco do mundo. Correntes marítimas frias contribuem para a formação de deserto porque diminui a evaporação da água, chove menos, eu tenho formação de desertos. Correntes quentes, contrário, gera mais chuva. Tá? Uma que mais cai em vestibulares é a chamada corrente do Golfo. A corrente do Golfo nasce no Golfo do México, controvérsia hoje, né? Golfo da América, e vai em direção norte, chegando ao norte da Europa, juntando ali com uma corrente termolina. É o que faz a região ali das Ilhas Britânicas, o norte da Europa, não congelar totalmente no inverno. Por isso que cai muito em vestibular os dois. A corrente do Golfo ajuda a Europa a ter um pouco mais de chuva, o norte da Europa, que já deveria ser muito frio, e não congelar totalmente. Inclusive, se mexer nessa corrente, há mudança também do comportamento climático no norte da Europa, se tornando uma região muito mais difícil de sobreviver. Continuando então nossa discussão aqui, né? Aqui nós temos esse mapinha mostrando as correntes, né? Perceba que as cores indicam as diferenças. E se depois você analisar, a gente não consegue ter tanto tempo para analisar aqui, melhor, as correntes frias que atingem o continente formam ali o amarelo.
amarelo mais escuro, que são os desertos. Lembrando que o deserto é uma combinação de fatores. É uma combinação de fatores. Por exemplo, ali na porção central da Ásia, ao norte da Índia, já não tem corrente marítima fria, forte atuando. Ali é Cordilheira do Himalaia, tem a ver com orografia, mas boa parte dos desertos são formados principalmente pela ação das correntes marítimas frias, que tornam o lugar menos úmido, joga menos umidade. E aqui nós temos, né, a circulação termolina global. Isso aqui, pessoal, é uma intensificação desse processo, essa troca que existe, e também com a atuação da salinidade. Então perceba que faz parte dessa corrente termolina a corrente que passa no centro da América, desculpa, no centro do Oceano Atlântico, entre a África, América do Sul, Europa e América do Norte. E aí nós temos correntes quentes e frias, né? Uma grande corrente fria, super profunda, né? A gente não sente no Brasil, passa até que meio que tangencia no Brasil, a gente não sente porque ela é muito profunda. E a corrente mais superficial é a quente ali, a termolina quente, que inclusive ajuda o norte da Europa. Ok? Lembrando também que a corrente fria, né, essa troca também joga minerais no oceano e ajuda a piscicultura, né? A piscicultura não, a pesca mesmo em alto mar. O Japão, se você olhar ali, está perto, né, de uma junção de correntes termolinas e também as correntes marítimas. É isso que explica tanta pesca no Japão. E também no Chile, essa corrente de Humboldt faz a chamada ressurgência, o mar se torna fértil e a pesca também é muito rica e abundante no Chile devido às correntes marítimas. Guarda ali então em corrente de Humboldt, corrente da América, desculpa, corrente do Golfo, né? São duas mais importantes, mas olha a apostila que tem outras correntes. Essas que estão na apostila você tem que dar uma olhadinha e guardar ali, né? Entender um pouco melhor, porque costuma cair em provas de vestibular. Beleza, então? Então, quando a gente fala sobre relevo, né? Tem o relevo terrestre, que a gente já estudou, então vamos falar um pouquinho do relevo oceânico. Então a gente vai dividir o relevo oceânico em plataforma continental, cordilheira oceânica, talude, fossa abissal e planície abissal. Plataforma continental é como se fosse a continuidade do continente, tá? Depois que começa a praia ali, né, o litoral, o continente meio que se estende, geralmente com camadas sedimentares, tá? E relativamente raso, 200 metros, 500 metros de profundidade. Obviamente para nós é profundo, mas em relação ao oceano é raso. O Brasil, por exemplo, tem uma plataforma continental bem grande, inclusive de onde a gente tira petróleo. Como essa área é muito sedimentar, então nós encontramos gás natural, petróleo, tá? E outros recursos minerais. Também ali a vida marinha é muito abundante, ótimo ambiente para a pesca. Quando chega no final dessa plataforma, a gente vai ter o talude. Pessoal, talude sempre é o fim, sempre é um barranco. Na engenharia a gente usa isso, né? Quando vai construir um barranco, a gente fala, aquele é o talude. Então no talude vai ser entre a plataforma continental e a planície abissal. Tudo que é abissal é profundo, tá? Então ali é um declive acentuado, que geralmente 70 metros por quilômetro, a cada 1 quilômetro, 70 metros de queda, bem acentuado, tá? E ali nós vamos ter várias formas de relevo associadas e geologia também associada, tá? E ali nós vamos ter também cinturões com vulcões ativos. No alto mar nós temos vários vulcões. Lá embaixo nós vamos ter, então, a fossa abissal e a planície abissal. Então, a planície abissal é a parte mais superficial e a fossa é a área tectônica aprofundada. Por exemplo, a Fossa das Marianas, que tem 11 quilômetros. A planície abissal, ela vai ter em média 4 km de profundidade, e ali, pessoal, já é uma região com pouca luz, né? Nós vamos ter lá no fundo do mar a zona afótica, onde só seres vivos extremamente complexos para viver nesse ambiente conseguem, né, se reproduzir. Olha ali que também tem a Cordilheira Oceânica. No meio do Oceano Atlântico, nós sabemos que há uma divergência de placas, e ali a formação de cadeias montanhosas é em função dos vulcões que existem. Pegou? Dá uma olhadinha depois, lê isso também com mais cuidado, é importante. Lagos. Pessoal, sobre lagos. Lagos são áreas confinadas, onde a água ela é confinada. Geralmente a água do lago ela sai pela evaporação e chega pelos rios. Né? Então tem 3 tipos de lagos. Sobre a sua origem. Lago tectônico são regiões onde houve o abatimento de blocos. Ali houve uma depressão pela pressão geológica e abateu. Os rios então começam a jogar água lá embaixo. Exemplo, os lagos da África, os grandes lagos africanos, lá no chifre da África, numa região onde houve a separação, né? E há o Rift Valley. Lago vulcânico,
Gente, geralmente onde é o topo do vulcão, o antigo topo de vulcão, não está em erupção, a água começa a acumular, lago vulcânico, aqui na América do Sul, Titicaca, tá? E o glacial, áreas onde houve o arrasto de sedimentos no passado e o degelo preenche essas áreas no período mais quente, ajuda a preencher. Exemplo, os grandes lagos americanos. Rios, alguns termos aqui importantes. Regime do rio, isso aqui não está na apostila, eu complementei. O rio ele pode ser abastecido pelo quê? O regime que você come. Então, o que abastece? O que dá água para o rio? Um regime pluvial é um rio que é abastecido exclusivamente pela chuva. Então, chove na região, infiltra nascente ou também vai água escoando. Lembrando que tem que ter uma nascente e a nascente sai do subsolo, tá? Nesse caso do pluvial. Nival é onde eu não tenho tantas nascentes, não chove tanto, mas a neve, quando derrete, ela forma a torrente e abastece o rio. Muito comum em países de clima frio, Alpes suíços, norte dos Estados Unidos, norte da Europa. Chega a época do calor, começa a descer da montanha, não degela toda a montanha, mas parte que degela, abastece os rios. E o misto é quando eu tenho as duas características. Ele tem fontes abastecidas pela chuva, mas também tem água do degelo quando acontece o período mais quente. Quanto ao relevo, nós temos o rio de Planalto e o rio de Planície. Gente, rio de Planalto são rios que têm quedas. O Planalto ele tem quebras, né? Tem as escarpas. Então, o rio de Planalto geralmente são rios que a gente vai ter uma área plana, de repente tem uma queda, várias quedas. Excelente para a produção de energia. Hidroelétricas depende de rio de Planalto, basicamente. Navegar rio de Planalto já é um pouco mais difícil e mais caro. Eu posso navegar em trechos ou a gente pode construir eclusas para poder transpor. No caso do Brasil, nós temos rios predominantemente de Planalto. A grande exceção no Brasil é o rio Amazonas, que é um rio de planície. Planície não tem grandes quedas. O rio ele tem um declive suave e não tem grandes quedas. O rio Amazonas é um grande exemplo nosso. Dá para entrar ali pela Ilha do Bananal, Ilha de Marajó, na verdade, desculpa, Ilha de Marajó, e até Manaus, pelo rio Amazonas navegando. Então são rios bons para navegação. Típicos também na porção central americana, Mississippi, Missouri, e também na Europa. E quanto ao fluxo, para onde vai esse rio? Então, se ele deságua em mares interiores, em lagos, ele vai para dentro do continente. A gente chama de endo. Endo é dentro. Endorreico. Exorreico é quando vai para os mares e oceanos, né, livres, abertos. Exo, para fora. Arreico é quando ele não deságua em nenhum lugar. A evaporação geralmente é muito forte, né, muito grande, e ele simplesmente vai perdendo volume até deixar de existir, comum em regiões semiáridas e áridas, e são rios perenes. Tem época que tem água, tem época que tem água. E tem o criptorreico. São áreas onde o solo da região muda, o tipo de rocha, geralmente alinas, áreas de calcário, e pode, com o tempo, provocar a submersão dessa água. Literalmente, cavidades, como se fossem cavernas, e o rio some. Pode, inclusive, se tiver uma área mais baixa depois da frente, o rio reaparecer, chamado de ressurgência. E última característica, bacia hidrográfica. Né? Bacia hidrográfica é toda a região topográfica onde a chuva cai e vai para aquele rio. Então, se você está na bacia do rio Paraná, por exemplo, quer dizer que a chuva que cai na sua cidade vai para um riozinho pequeno, que vai para outro rio, que vai para outro rio, até chegar ao rio Paraná. Então, é o relevo que recolhe a chuva que vai para o rio principal. Eu também posso dividir em subbacias, por exemplo. O Rio Paraná tem ali a bacia do Rio Paranapanema. Então eu posso ver, toda a chuva vai para Paranapanema, ali é uma subbacia, mas tudo aquilo vai acabar no Rio Paraná. Ok? E rede hidrográfica é um conjunto de rios. É literalmente a conexão, por isso que é rede hidrográfica. E para nós terminarmos a nossa aula, vamos falar rapidamente aqui sobre os aquíferos. Né? O que são aquíferos? Depósitos subterrâneos de água. Lembra que a água, parte dela percola, entra no subsolo. Bom, professor, mas quem que abastece? Toda a região de aquífero tem algumas áreas permeáveis. Quer dizer que ali tem algumas rochas que estão quebradas, que quando a água entra no solo, ela consegue chegar. Só que isso é um abastecimento lento. E essas áreas são chamadas de áreas de recarga, onde a filtração chega até a rocha do aquífero. E os aquíferos são grandes reservas de água. Tem lençol freático, aquífero, tem essas diferenças, dá uma olhadinha na apostila. E para fechar aqui, quais são os principais que eu preciso saber? Alão, desculpa. Tem 3 tipos de aquíferos. Porosos, então são rochas que têm bolhas de ar, né, que seria de ar, quando foi formada. Ou porque são rochas areníticas,
Então sobra um espacinho entre o outro, a água vai entrando, formando capilaridade, ou até rochas vulcânicas, quando tem bolhas, né, não preenchidas de gases, que depois são preenchidas pela água. Fraturado ou fissurado. Quando são rochas ígneas ou magmáticas que passaram por pressão tão alta que começa a ter rachaduras. Nesse caso, a água entra ali. Tá? E o kárstico é quando nós temos ali, principalmente calcário, a água ela vai entrando, né, rocha carbonática, né, e ela vai, então, formando como se fossem cavernas subterrâneas. Esse é o tipo de aquífero que existe. Quais são os dois principais, professor? Vamos lá. Aquífero Guarani, até com trema ali, eu peguei essa imagem, tem trema, não usa mais trema, tá? Que era considerado até pouco tempo atrás o maior aquífero do mundo. Pega Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina e Paraguai. Aqui onde eu estou, essa região que eu estou, é o norte do Paraná que eu estou, o aquífero Guarani ele fica a mais ou menos 1.000 metros e a água sai quente, porque quanto mais profundo na crosta, mais quente é. Onde ele é reabastecido? Nas bordas. Tá? A área de reabastecimento são as bordas ali que aparecem. Tecnicamente, esse aquífero conseguiria abastecer esses 4 países por 200 anos, a região por onde ele passa. Só que ele está tão sobrecarregado que há um risco dele perder capacidade de abastecer a população em 50 anos, que aí, como eu falei para vocês, né, depende muito da exploração da água. Falei que o aquífero Guarani era o maior, mas nós descobrimos depois o aquífero Grande Amazônia. Você tem que olhar depois na apostila. Nós conhecemos o chamado Alter do Chão. Aí nós percebemos que toda a região da bacia amazônica, embaixo literalmente do rio Amazonas e ao redor, nós temos um grande aquífero, né, livre que abasteceria a humanidade por séculos. E é uma região que nós estamos ainda em estudo e vale a pena você aprofundar e conhecer um pouco mais. Bom, queridos alunos, isso é o geralzão, o principal que você precisa saber sobre água. Obviamente que a apostila vai complementar. Não entendeu? Volta e reveja, faça os exercícios e nos vemos na próxima aula. Um forte abraço e até mais. Ah, não sai daí. Yuri vem depois de mim. E aí, galerinha do Chave do Enem, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Yuri para mais uma semana aí da nossa tão querida e estimada história. Vamos lá, vamos ver qual que é o conteúdo dessa semana. Essa semana nós vamos estudar a formação dos Estados Nacionais Europeus e a expansão marítima comercial. Gurizada, um dos temas que particularmente eu mais gosto aí de estudar, talvez tenha sido esse um dos temas que fez com que eu fosse ser professor de história. Vamos lá? Então, olha só, contexto histórico. Né? Nós estamos falando aqui o início da formação dos Estados Nacionais, as grandes navegações. Nós estamos falando da passagem ali do final da Idade Média, né, da Baixa Idade Média, onde tu vai ter ali a crise do sistema feudal, século XIV, né, para o século XV, tá? Século XIV, século XV, e aí nós vamos ter um período aí também das grandes navegações, pegando um pouquinho a parte ali do século XVI também, tá bom? Nós tivemos também uma coisa muito interessante, que a partir desse momento aí da Baixa Idade Média, início da Idade Moderna, nós tivemos a ascensão de uma classe social bastante importante, que foi a burguesia, né? Então, a partir ali do final das Cruzadas, o início do Renascimento comercial, Renascimento urbano, nós passamos a ter esse pessoal aí ascendendo, né, socialmente, pessoal esse que geralmente saiu da servidão, tiveram alguns ali que saíram do meio da nobreza, mas principalmente, né, da servidão, e começaram a trabalhar com comércio, e esse comércio começou a evoluir a partir do renascimento urbano e comercial, tá? E também nós tivemos o início do processo de centralização do poder nas mãos do rei. Existia um rei na Idade Média, né? Só que o poder dele era descentralizado.
Geralmente, quem mandava mesmo politicamente eram os senhores feudais, né? E por ser eles, né? Então, existia um rei, mas o senhor feudal ele tinha um poder muito grande. A partir ali do final da Idade Média, início da Idade Moderna, nós passamos a ter o início da centralização do poder nas mãos do rei, muito ajudado também pela burguesia, tá? Então, olha só, formação então dos Estados Nacionais. Nós vamos ter aqui a consolidação do poder monárquico, tá? Então, boa parte da não possibilidade de tu ter a centralização do poder monárquico é que o poder político muitas vezes estava na mão dos senhores feudais. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma necessidade nesse período aí da criação de um exército, né, permanente que pudesse dar suporte para que o rei pudesse ter o seu mando efetivo, certo? Então, a partir daí, então, nós vamos ter uma conexão entre o rei e a burguesia, né? Aonde, através desses impostos que vão ser cobrados da burguesia, né? E esse auxílio que a burguesia vai dar, o rei pôde ter dessa forma, então, o início de uma formação de um exército permanente. Claro, em alguns países isso foi mais efetivo do que outros, mas dentro de via de regra, né, nesse período aí, foi mais ou menos o que aconteceu, porque era necessário que tu tivesse, né, um exército para que o rei pudesse impor, né, muitas vezes a sua vontade. O que a burguesia ganharia com isso, né? Por exemplo, tu teria um exército onde tu teria, por exemplo, o cuidado das estradas, onde eles poderiam comercializar de melhor forma nas cidades também, né? Tu tendo uma centralização do poder, tu também teria uma centralização no que diz respeito à questão monetária, que era bem difícil tu lidar com o comércio sem ter uma centralização monetária. A questão também do peso e medidas, né? Isso tudo seria muito ajudado através da centralização do poder nas mãos do rei, tá bom? Então esse é um ponto importante. Características então dos Estados Nacionais, né? Nós passamos a ter então essa centralização, a criação de um sistema de cobrança de impostos, né? Então, como que a burguesia vai ajudar? Na verdade, boa parte do imposto que era cobrado e que era recebido vinha justamente da burguesia. Então, a partir do momento que tu tem uma centralização na cobrança de impostos, e que esses impostos não são mais aqueles impostos feudais apenas, mas sim são impostos através do comércio, né? O rei ele vai passar a se beneficiar muito com relação a isso. O fortalecimento então das fronteiras, né? E principalmente das estradas dentro do reino, né? Porque ali era uma região onde tinha muitos salteadores, era uma região muito perigosa e que dificultava muito também a questão do fornecimento, né, feito pela burguesia. Então, tu tendo um rei, tu tendo um exército, isso seria altamente facilitado. E também nós vamos ter também o nacionalismo inicial, né, trazendo uma independência para o povo, né, uma identidade para o povo. Né? Então, muitas vezes o que acontecia? O povo em si ele não tinha uma identificação nacional. Né? Por exemplo, eu sempre falo para o pessoal assim, ó, dois países que, por exemplo, para nós hoje são países importantes, como a Itália e a Alemanha, ela só vai se unificar em 1871. Até então, eles não tinham essa ideia, né, de nação. Né? Eram reinos, né? Eram principados. Então, tu trazer essa ideia, né? E um dos primeiros países que vão conseguir trazer esse espírito de unidade vai ser Portugal. Primeiro, Portugal é um país relativamente pequeno. Portugal, ele caberia em torno de 90 vezes dentro do território brasileiro hoje, só para você ter uma ideia. Então, países menores, né, muitas vezes têm uma facilidade um pouco maior do que países muito grandes de trazer esse espírito de nacionalidade, né, de nação, de Estado-nação. Né? Uma coisa que é interessante com relação a Portugal é que, além de ele conseguir concentrar essa relação da burguesia com o rei, né, ele também ele foi muito pródigo no que diz respeito, muito vanguardista, perdão, com relação à questão do pioneirismo marítimo,
tá? Portugal, vocês sabem que ele tem fronteira com a Espanha e com o Atlântico, né? Então, sempre foi muito necessário navegar, né? Então, a dinastia de Avis, ela vai ser uma dinastia que sempre deu uma importância muito grande para o processo de navegação, né? Tanto que, a partir do momento em que, no início do século XV, eles vão tomar Ceuta e depois vão fazer a circunnavegação da África e mais tarde vão conseguir chegar às Índias, fazendo com que todo aquele mercado que antes era no Mediterrâneo passasse a ser feito no Atlântico, eles começam a ganhar um protagonismo muito forte no cenário internacional, tá? Um país bastante pequeno, né? Perto dos outros que nós vamos falar agora. Nós vamos ter a Espanha também, né? A partir então da unificação dos reis, do casamento dos reis católicos e da Guerra de Reconquista, vale lembrar que nesse período aí que nós estamos tratando, tu tinha tido todo um processo de expansão, né, dos mouros, né, dos islâmicos, vão tomar todo o norte da África e sul da Europa. Então, ali a Península Ibérica tinha sido tomada por eles, então vai ter uma guerra de reconquista e logo mais tarde tu vai ter também o casamento dos reis católicos, né? Que a partir daí nós vamos ter o processo também, né, das grandes navegações feitas por eles. Depois, mais tarde, Cristóvão Colombo, né? Depois nós vamos ter todo o processo, né, de chegada do europeu aqui na América. E também nós vamos ter a França, né, o fortalecimento da monarquia depois da Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra que teria durado mais de 100 anos, né, foi em torno de 116 anos, entre a França e a Inglaterra. A partir dessa Guerra dos 100 Anos ter terminado, eles conseguiram também avançar no processo de unificação e formação dessa ideia, né, de França. A mesma coisa aconteceu com a Inglaterra, mas principalmente depois da Guerra das Duas Rosas entre a família Lancaster e a família York, que nenhuma ficou no poder, porque depois quem vem e toma o poder vai ser a dinastia Tudor, né? Nós tivemos dois grandes nomes nessa dinastia, Henrique VIII e Elizabeth, né, que vão, de certa forma, consolidar, né, cada vez mais o poder na Inglaterra. Então, esses seriam os 4 países modernos assim que nós vamos ter inicialmente com um protagonismo, né, dentro da perspectiva dessa formação dos Estados nacionais. A questão, e esses países estão ligados muito à questão da expansão marítima, né? Então, por que nós vamos ter a necessidade de ter a expansão marítima, tá? O comércio que se tinha antes da expansão marítima era um comércio que se dava dentro do mar Mediterrâneo, né? Então, o pessoal fazia o comércio na borda do Oriente, né, do mar Mediterrâneo, e aí o que acontecia? 2 cidades elas tinham um protagonismo, né? Gênova e Veneza. Essas mercadorias elas vinham para as 2 cidades que hoje, né, são cidades italianas e se expandiam para o resto da Europa. Só que o que vai acontecer? Os turcos otomanos, o Império Turco Otomano, tomou, né, aquela região ali de Constantinopla, né, que era um dos grandes interpostos comerciais que nós vamos ter, e fez com que né, outros pedágios fossem cobrados, isso encareceu a produção, e os países ibéricos notaram que seria uma boa possibilidade deles acharem um outro caminho para poder chegar às Índias, que era o grande berço, né, da produção de especiarias que vinham para a Europa. Vale lembrar, gurizada, que naquela época a conservação dos alimentos elas não eram feitas do jeito que nós temos hoje. Claro, nós temos hoje uma geladeira, né, onde tu tem um processo de conservação dos alimentos muito maior. Naquela época, isso era muito mais rudimentar. Né? Nos lugares mais frios, tu tinha neve. Em outros lugares, tu usava o sal, usava a banha, usava outros artifícios para poder conservar os alimentos. E, para nós, hoje, é muito fácil de tu ter esses condimentos, né? Mas imagina muitas vezes quando tu teria que comer uma comida que muitas vezes talvez já não tivesse ali
com um sabor fresco, né? Tu ter que utilizar isso. Outra questão também, o sal, o açúcar, né? Que são coisas que são corriqueiras hoje na nossa sociedade, mas naquela época era muito difícil de ser obtido. Então, o que acontecia? Existia uma necessidade de chegar a essas especiarias, né? E aí, primeiramente Portugal, depois Espanha, eles vão pensar na possibilidade de chegar até as Índias por um outro caminho, partindo do pressuposto que a Terra ela era circular, né? Então, existiam duas possibilidades. A possibilidade é que Portugal vai tentar, né? Que vai ser tomando o norte da África, a partir de Ceuta e depois fazendo a circunnavegação da África para poder chegar às Índias, né? E algumas coisas aconteciam naquela época, como, por exemplo, até não saber da possibilidade se a África tinha fim, né? Se tu navegasse até um determinado ponto, tu poderia cair num abismo. Tu tinha muitas lendas, por quê? Porque a maioria das pessoas que navegavam no mar oceano não voltavam, mas simplesmente pelo fato de que muitas vezes os navios não eram adaptados para aquele tipo de navegação, né? E aí se cria-se muitas lendas, né, para explicar essa falta de retorno, né? Então, também outra coisa que eles faziam, além das especiarias, era a busca de metais preciosos, né, que vai ser algo extremamente corriqueiro nessa expansão, né? A expansão também da fé católica, né, porque a gente tem que lembrar também que a partir ali do início do século XVI nós vamos ter a Reforma Protestante e que agora o catolicismo não era mais a única religião da cristandade, né? Tu passa a ter aí outras possibilidades de religião, como as religiões protestantes. Então, tu expandir esse catolicismo nesse novo mundo, nesse mundo que está sendo achado, né, pelos europeus, era algo extremamente importante. E a questão também do espírito do renascimento, né? Essa ideia renascentista, né, da curiosidade, da aventura, do progresso científico, da questão da racionalidade também. Então, tudo isso ajuda a gente completar esse cenário. Eu costumo dizer que esse movimento renascentista, né, ele aconteceu praticamente, né, ao mesmo tempo, né, com um espaço de tempo bastante pequeno, só que em lugares diferentes, né? Tu vai ter a Reforma Protestante na Alemanha, na Suíça, na Inglaterra, tu vai ter as grandes navegações em Portugal, Espanha, tu vai ter também muitas coisas sendo modificadas, suas visões com relação à questão do heliocentrismo, a questão do antropocentrismo, né? Nós vamos ter dentro da literatura, nós vamos ter muita mudança, como é o caso, por exemplo, de Shakespeare, do Camões, do Miguel de Cervantes, né? Então, tudo isso foi uma ebulição, né? E tudo isso está praticamente ali naquele momento, né? Dos 300, 400 e 500, né? Que são matérias que a gente estuda ligado a esse período aí, certo? Bom, condições que possibilitaram, né, essa saída, né, essas grandes navegações, né? O avanço tecnológico da bússola, do astrolábio, da caravela, tá? Que era um barco muito mais rápido, possibilitando até, por exemplo, navegar com vento contrário. Investimento da burguesia mercantil, né? Foi injetado dinheiro para que eles pudessem sair e descobrir e achar ou tomar outros lugares, como tu queira. Apoio do Estado Nacional centralizado, porque eles tiveram uma iniciativa, né, estatal de poder investir, injetar dinheiro para que pudesse ser feito essas grandes navegações, e o conhecimento, né, dado do mundo árabe e do mundo renascentista, né? Então, esses foram pontos extremamente importantes para que a gente pudesse ter esse cenário de uma nova abordagem para a visão do mundo europeu. Porque até então, meus queridos, o mundo era Europa, Norte da África, Oriente Próximo, Oriente Médio. Essa era a visão que muitas vezes se tinha
da Europa, né? Então, a partir daí, a partir das grandes navegações, dentro de uma perspectiva portuguesa e espanhola, nós vamos ter uma nova perspectiva de mundo, né? Então, por exemplo, Portugal, como pioneiro, nós tivemos a Escola Naval de Sagres, que era uma região toda que fazia estudos náuticos para melhorar o desempenho português. A circunnavegação da África foi extremamente importante, né? Que começa a ser feito por Bartolomeu Dias em 1488. A chegada às Índias em 1498 por Vasco da Gama, né? Que ele sai com três navios, chega lá, enche esses navios, voltam, e aí é que tu vai ter a necessidade de tu fazer, por exemplo, a vinda dos portugueses para cá. Dificilmente a gente consiga sustentar a ideia de que os portugueses se perderam lá no Atlântico e acabaram chegando aqui no Brasil. Tá? Eu tenho uma dificuldade muito grande de continuar acreditando nisso. Né? Eu acho que ele veio tomar posse oficial aqui porque já tinha sido feito o Tratado de Tordesilhas, né, em 1494. Né? Cristóvão Colombo já tinha chegado na América em 1492. Então, muito difícil de tu acreditar nisso. Para mim, ele veio aqui para tomar posse do Brasil. Saiu de lá com muito mais navios, justamente para poder ampliar os lucros, né, que o Vasco da Gama tinha tido. Para os portugueses, um dos grandes heróis nacionais, com certeza, um dos grandes heróis da nação portuguesa foi o Vasco da Gama. Infelizmente, Pedro Álvares Cabral não teve o mesmo êxito, né? Isso é uma questão bem interessante. Vasco da Gama ele está enterrado no Mosteiro dos Jerônimos, né? Que é uma das principais construções portuguesas, que fica na frente do Padrão do Descobrimento, lá em Lisboa, num lugar de destaque. Né? E Pedro Álvares Cabral ele está enterrado na sua terra natal, numa capela no interior de Portugal. Não é dado a mesma importância, né? Porque Vasco da Gama, sim, ele é visto como um dos grandes heróis nacionais. E o Brasil, então, ele é achado em 1500, né? Eu digo achado, até eu sou muito questionado muitas vezes pelos alunos por que eu uso o termo achado, né? Porque Pero Vaz de Caminhas, quando ele faz a carta inicial do Brasil, né, da fundação do Brasil, ele utiliza o termo achado, né? Nós colocamos o termo descobrimento, mas quem, né, escreveu, ele diz que o Brasil foi achado. Então, se acha é porque estava se procurando, né? Então, esse é um ponto importante. E no caso aqui, então, um problema aqui, a Espanha e o Novo Mundo, né? O financiamento das viagens de Cristóvão Colombo, 1492, que chega aqui supostamente achando que tinha chegado às Índias, né? E o termo índio, né? Porque não indiano em vez de índio, né? Porque esse era um termo que era utilizado para pessoas que viviam fora do contexto europeu, né? Por isso que eles vão colocar o termo índio aí na prática, né? De chamar os nativos daqui. O Tratado de Tordesilhas, em 1492, né? A divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Outros países diziam que queriam saber, né, onde é que estava o atestado de Adão para dizer que o mundo podia ser dividido entre portugueses e espanhóis. E a expansão também, né, a expansão para as Américas. Então, a chegada do europeu aqui, né, a tomada do território, porque tínhamos indígenas aqui, né, e o termo que seria mais correto, em vez de índio, né, indígena, né, aquele que é da terra, né. Então, eles chegam aqui e eles se deparam com nativos, né, e eles acham que tinham chegado às Índias. Depois isso é visto de uma forma diferente, porque Américo Vespúcio, depois de fazer algumas análises, ele percebe que é um novo continente, que não tinha chegado à Índia, né, e é por isso que o continente ele recebe o nome de Américo Vespúcio, né. Tivemos um problema diplomático aí, né? Eu acho que o pessoal não gostava muito do Cristóvão Colombo e por isso, então, que vai ser colocado o nome do continente de América. Consequências, então, a expansão do comércio europeu. Então, nós vamos ter a formação, então, no sistema colonial, o acúmulo de riquezas, né?
o capitalismo mercantil, que está dentro da questão do mercantilismo, o choque cultural, e nós vamos ter aí, infelizmente, né, os nativos americanos sendo dizimados, a escravidão africana também, a exploração colonial, também a escravização também dos indígenas. Então, todas essas questões foram efeitos das grandes navegações. E a relação, então, entre o Estado nacional e a expansão, né, a centralização do poder, financiamento das expedições, a aliança entre rei e burguesia, que fortaleceu o poder do comércio, e os Estados nacionais foram os atores principais na expansão ultramarina. Espero que vocês tenham gostado, tá? É uma matéria que eu gosto muito. Espero que vocês tenham gostado, estudem bastante aí, e esperamos que vocês possam ter acertado aí as questões que ficaram para vocês aí. Beleza? Um grande abraço, ficamos por aqui. Fala galerinha aí, mais uma vez Tuts na área contigo, chave de Enem, chave de ouro, todos juntos aqui para a gente tirar 1000 na redação. Vamos juntos? Então, na aula passada sobre o quê? Nem foi uma aula, foi uma dica, né? Uma chave de ouro aí de dica real para você, como que você faz uma redação. Lá a gente trabalhou o bloco introdução. Lembra que eu falei que nós vamos trabalhar com 4 blocos? Então, um é a introdução, um é o desenvolvimento 1, outro desenvolvimento 2 e outra conclusão. Só que dentro de cada um desses blocos, você vai construir pelo menos 3 blocos. Então a gente construiu 3 blocos lá na introdução, certo? Hoje, o que nós fazemos então com os argumentos que eu levantei lá naquele bloco? Então vamos lá? Aqui, deixa eu só arrumar aqui. Vamos lá. Ok. Canetinha funcionando. Então aqui eu tenho o bloco do argumento 1. Faz aí comigo aí, bem rapidinho. Ok. Pelo menos 3 períodos, ok? Então aqui nós vamos chamar de D1, desenvolvimento 1. Fechou? Lembra que lá na introdução você trabalhou uma coisa chamada tese, argumento 1, argumento 2? Pois é, aqui você vai desenvolver o seu argumento 1. Então aqui o seu argumento 1, que via de consequência é uma causa da tese. Fechou? O que eu faço no bloco 1 então, Tuts? Vamos lá? A primeira coisa que você vai colocar aqui, você vai dar uma explicação da sua causa. Como assim explicar? Você vai apresentar o seu argumento. Então vamos lá, ó. Apresentar o argumento 1. Você não pode repetir o teu argumento, porque lá você só disse o que você vai trabalhar. Então se o seu argumento 1 é assim, lembra que eu dei o argumento, ó? Eu não gostei da aula do Tuts, por quê? Porque ele não domina o conteúdo. Você não pode apresentar o argumento aqui e falar assim, o Tuts não domina o conteúdo. Você fala que o demonstrar da minha aula, né, deixou claro de que eu não domino o conteúdo, e o Enem é necessário que você tenha, então, assim, um vislumbre muito claro das coisas. Você vai apresentar isso para mim. Você não pode só repetir, tá? O que eu faço no bloco 2? O bloco 2 é quando você vai agora provar o teu argumento, entendeu? Eu preciso provar. Imagina que eu tô lá num júri e eu digo assim, ó, o meu cliente é inocente. Bicho, eu preciso provar que ele é inocente, entendeu? É isso que nós fazemos aqui. Contextualização é feita lá na introdução. Aqui não é contextualização. Aqui é o meu argumento sendo provado. Então aqui eu vou trazer aqui um intertexto, ok? Intertexto. Esse intertexto ele pode ser lei, ele pode ser literatura, ok?
Esse intertexto ele pode ser arte como um todo, vamos utilizar cinema, filme, série, ok? Ele pode ser filosofia, ele pode ser sociologia, ele pode ser história, ok? E qualquer outra base do conhecimento que exista, biologia, física, química, geografia. Imagine todos os componentes curriculares que você tem. Aqui é o momento de você utilizá-los, ok? Beleza. O que eu faço no terceiro bloco? No terceiro bloco, no terceiro período, o que eu faço? Eu faço fechamento. Fechamento. Ok? Beleza? Agora tem uma coisa. A parte do Enem mais importante, ela fica nesse bloco aqui, ó. Que eu tô riscando aqui. Risca aí e coloca assim, ó. Top. Essa parte aqui é a parte mais importante do texto. Por quê? Porque quando você deu o seu argumento, aqui você vai provar o seu argumento. Então não adianta só jogar no intertexto. Você vai colocar o intertexto, imagine que o intertexto seja assim, ó. Você vai pegar aquele clichêzaço que mais é utilizado no Enem, que é de acordo com fulano de tal, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Nossa, esse é o clichê do Enem, hein? Colocou o ponto? Não, não posso fazer isso. Você vai colocar o seu intertexto, você vai colocar... Opa, fiz uma coisinha aqui. Uhum. Então imagina lá, ok? Imagina que está lá nesse bloco. Então você colocou o seu intertexto, tá? Ó, intertexto. Quando você colocou o seu intertexto, você vai colocar uma vírgula, você vai colocar ou seja, e você vai relacionar esse intertexto, tá? Com o seu argumento 1. Como assim? Então você vai pegar lá, segundo fulano de tal, a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Ou seja, sem um efetivo conhecimento do Enem e da educação base, a qual o professor Tuts não me proporcionou, eu não conseguirei dar entrada no sonho que é a universidade, ok? Então você argumentou com base naquele fundamento. Obviamente no Enem tu não vai utilizar a primeira pessoa, pelo amor de Deus. Primeira pessoa, jamais, ok? Jamais. Você não utiliza a primeira pessoa, fechou? E o que eu faço nesse terceiro bloco, então, que eu falei, né? Primeiro bloco nós falamos ali que é você apresenta. Segundo bloco, você coloca o intertexto e faz a relação. E no terceiro bloco, você fecha, você faz o fechamento. Como que eu posso fazer um fechamento bem rápido? Você pode fazer assim, ó. Enquanto persistir uma inércia na educação, ou enquanto o professor Tuts não melhorar o seu aproveitamento em relação à turma, você faz isso. O que acontece? Isso. Então você faz essa ideia, ó, enquanto isso não acontecer, isso perdura, ok? Faz essa relação de causa e consequência. Percebeu que as caixas estão completamente soltas? Vamos ganhar ponto no critério 4. Aqui você vai começar assim, ó, sob, ok? Deixa eu só ligar aqui. Ok, vai. Então olha aqui, ó, a gente está sem nenhum conectivo. Você vai colocar, ó, sob esse viés, vírgula, apresenta o seu argumento. Pontuou, você vai colocar assim, ó, destarte, isso, tá? É um bom conectivo para esse lugar aqui, ó, ok? E o que eu faço no final, depois que eu pontuei, coloquei meu intertexto, coloquei o ou seja, vírgula, argumentei, relacionei, pontuei. O que eu faço aqui? Você vai colocar dessa forma. E com isso você está garantindo o teu critério 4. Fechou? Vamos fazer aqui um vislumbre, então, o que a gente fez no argumento 1. Nós criamos 3 blocos, pelo menos, sendo o primeiro bloco, nós começamos com sob esse viés, apresento o meu argumento. Fechou? Pontuei. Agora eu coloco destarte, coloco o meu intertexto da seguinte forma, destarte, segundo fulano de tal, conforme é observado na história, segundo a Revolução Industrial, ok? Beleza, colocou,
vírgula, ou seja, aí você faz aquela argumentação ali que eu falei contigo, beleza? Pontuou dessa forma, enquanto isso, mais isso, enquanto isso, isso. Você faz essa relação aí de causa e consequência, e aí você tem uma baita de uma redação. Fechou? Acho que é uma dica chave de ouro aí para você. Valeu, a gente se vê. Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Uma semana depois da nossa aula, chegou o momento, então, de corrigirmos os exercícios, talvez tirarmos aí eventuais dúvidas que apareceram. Lembrando que aqui o nosso tempo é reduzido, mas você aí no seu colégio pode procurar seu professor, sua professora de biologia, para tirar algumas coisas que não dá tempo da gente comentar aqui, tá certo? A primeira questão, a gente vai falar aqui sobre o pareamento que existe entre os nucleotídeos de DNA. Lembrando que no DNA, a adenina sempre pareia com timina e a citosina com a guanina, né? O exercício até fala, ou seja, para cada adenina há uma timina e para cada guanina uma citosina. Uma pesquisa revelou a presença de 34% de citosina na molécula de DNA. Bom, ele quer saber, obviamente, qual a porcentagem das outras bases. A gente pode começar pelo começo aqui, lembrando que se para cada citosina tem uma guanina, então se eu tenho 34% de citosina, eu tenho também 34% de guanina. O restante, ou seja, 34 com 34 dá 68, a diferença para 100 é o restante que vai ser da adenina e da timina. Então, 100 menos 68 dá 32 e a gente precisa dividir esse 32 por 2, porque uma parte é adenina, outra parte é a timina. Então, a gente tem aqui no final das contas a resposta letra B. A guanina são 34% e a adenina 16%. Próxima questão é uma questão de verdadeiro e falso. A primeira afirmação diz o seguinte: os ribossomos são constituídos de RNA ribossomal e proteínas. Segunda, uma molécula de RNA mensageiro, depois da transcrição, não pode mais sofrer alterações de sua sequência de nucleotídeos. Terceira afirmação: o RNA transportador contém uma sequência específica, denominada códon, a qual é responsável pelo transporte de aminoácidos. E a última, o RNA mensageiro é sintetizado num processo celular denominado transcrição. Vamos ver a resposta então? A resposta é a letra D, VFFV. O ribossomo, de fato, ele é formado por RNA ribossomal ou RNA ribossômico em associação com algumas proteínas. A segunda afirmação, ela é falsa. Por quê? Porque após a transcrição existe sim uma modificação pós-transcricional, que é o que a gente falou na aula passada, o splicing, né? São retiradas as sequências não codificantes para que fiquem apenas as codificantes para fazer a proteína. A terceira também é falsa. Por quê? Porque a sequência de códons ali, da trinquinha, do RNA transportador não é o códon é do RNA mensageiro. Então, o RNA transportador tem o anticódon, é aquele que é compatível com o códon, né? E o último é verdadeiro, o RNA mensageiro, ele é sintetizado por meio da transcrição de uma sequência do gene ali do DNA. Terceira pergunta, a gente tem aqui numa tabela uma sequência de nucleotídeos de RNA que estão no gene de um fungo. Então, aqui a gente tem o transcrito do gene. Pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes e sabe-se que os códons UAG, que é o primeiro, e UAA são terminais, ou seja, isso significa que a tradução vai ser interrompida. Qual mutação vai produzir a menor proteína? O que ele quer dizer? Ele quer que você encontre dentro das afirmações
uma mutação que vai fazer com que esse códon terminal fique mais para frente. Ao invés de ser lá no final, ele tem que ser antecipado. Então, a resposta correta é a letra E, substituição do C por U no códon 4, né? Então, se a gente tem a substituição no códon 4 do C por U, vai ficar UAA, que é um códon terminal, e aí a tradução vai terminar por aí, não vai seguir para os 5, 6 e o 7. E a nossa última questão é uma questão que diz o seguinte: o estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada foi quase todo concluído e seu código desvendado. Chamou atenção para o número de genes que compõem esse código e que a semente da cevada, apesar de ser pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte constituída de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, qual que é o conceito do código genético? Vamos ver a resposta? Letra A. Trincas de nucleotídeos que codificam um aminoácido. Lembra que esse código ele é definido pela sequência ali das letrinhas, que são os nucleotídeos, e a cada 3 nucleotídeos nós temos um aminoácido que vai formar uma proteína funcional. Lembra que eu falei para vocês, né? A informação presente no DNA se materializa de fato quando acontece o processo de transcrição e tradução na proteína, e essa proteína vai passar por momentos de processamento e vai se transformar de fato funcional. Então, a letra A é a nossa resposta, tá certo? Espero que vocês tenham conseguido fazer as questões, espero que as dúvidas tenham sido sanadas e, novamente, se você ainda tiver dúvidas, procura seu professor aí em sala de aula, tá certo? Até a próxima! Esse é o momento de corrigirmos as questões de física lá sobre leis de Newton. Vocês já fizeram os exercícios, mas agora nós vamos corrigi-los juntos. Então, a primeira questão selecionada foi uma questão da FUVEST. Uma das leis da física mais conhecida é a lei da inércia. De acordo com a lei da inércia, se um corpo não recebe nenhuma força, ele está em repouso ou em movimento retilíneo com velocidade constante. Abordar a lei da inércia em um caso geral é uma tarefa muito ampla, mas é necessário estender este princípio da física em um dos ambientes mais usados na atualidade, o carro. O entendimento da lei da inércia no contexto de carros é uma questão de vida ou morte. A partir da leitura do texto e de seus conhecimentos, é correto afirmar que, vamos lá, os corpos no interior de um carro em movimento não estão com a mesma velocidade do carro. Não estão com a mesma velocidade? Estão, sim. Então, aqui, ó, errada. Bem, em caso de freada brusca, os corpos tenderão a manter um movimento retilíneo e uniformemente variado. Ele diz ali que a velocidade é constante. Então, a B também está errada. Os airbags servem para absorver a energia cinética dos ocupantes do carro e promover uma desaceleração instantânea. Não, desaceleração instantânea, não, tá? Tem que ser progressivamente, senão a pessoa também não vai aguentar, né? Então, D também está errado. E em caso de desaceleração do carro, os ocupantes tendem a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Então, a resposta correta é a letra D. Acertou? Acertaram? Muito bem. Vamos para a próxima questão, então? A questão número 2 diz o seguinte: uma pessoa pressiona com a mão o centro de um livro que está apoiado sobre uma mesa, aplicando sobre o livro uma força vertical que aponta para baixo, como indica na figura. Nós teremos a força de reação correspondente à força aplicada sobre o livro, aponta para onde? Temos, ó, uma força de baixo para cima, lembrando da força ação e reação. Toda ação gera uma
reação. Então, essa reação, se é aplicada para baixo, a reação é para cima. Então, a resposta é para cima, aplicada sobre o quê? Sobre o livro ou sobre a mão? Sobre a mão. Então, a resposta correta é para cima e está aplicada sobre a mão. Acertaram? Ah, muito bem. Questão 3, uma questão do Enem de 2022. Com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeiras de rodas, determina-se que, sobre a aplicação de uma força motora de até, olha lá, uma força de 200 newtons. Por que ele não está arriscando? Deixa eu já deixar a caneta pronta, então. O que tu acha? Eu já deixei a caneta pronta, então. Questão 3 é uma questão do Enem de 2022. Com o objetivo de revestir o piso de uma rampa de acesso para cadeiras de rodas, determina-se que, sob a aplicação de uma força, então ele está dando aqui, ó, a força, certo? De 200 até 200 newtons, não ocorra deslizamento dos pneus em relação à superfície de contato. Considera-se que a força normal é o conjunto, aí ele fala assim, ó, considere-se que a força normal que atua sobre o conjunto cadeira e cadeirante é de 800 newtons. Então, nós temos aqui a força normal. Então, ele tem a força e a força normal. O quadro a seguir indica alguns materiais, seus respectivos coeficientes de atrito estático com a borracha dos pneus e seus custos referentes ao metro quadrado instalado. Cada cifrão indica uma unidade monetária, tá? Genérica. Qual, ele quer saber, revestimento que apresenta menor custo, além de garantir que as cadeiras de roda passem pela rampa sem o risco de escorregamento. Ele precisa... a roda, ela precisa rodar, ela não pode deslizar. Então, nós vamos usar a fórmula aqui da força de atrito. A força de atrito é o coeficiente vezes a normal. Então, ele já disse que a força ali é 200. O coeficiente eu preciso descobrir para saber qual é o custo da instalação. E a normal ele dá aqui que é 800. Então, este coeficiente é 200 dividido por 800, ele vai dar o valor de 0,25. Então, o coeficiente aqui de atrito é 0,25. O que nós vamos fazer? Agora a gente precisa ver o custo disso. Qual é o melhor material, o melhor revestimento com menor custo? De acordo aqui, ó, não pode ser menor que 0,25, tá? O coeficiente, por quê? Porque senão ele vai deslizar. Ele não pode deslizar, a roda ele tem que girar, tá? Então, o cimento, ele tem menor custo. Então, só que ele tem 0,20 de coeficiente. O próximo é o mármore, mas o mármore, olha só o custo dele, muito alto, né? Comparado à madeira. A madeira tem um coeficiente parecido e o custo dela é menor. Então, a resposta correta aqui é madeira. Um valor maior do coeficiente de atrito, porém um custo bem menor. Resposta correta, letra C. Acertaram? Tudo certo? Muito bem. Não esqueçam, então, de assistir à próxima aula da Chave do Enem.